Desde antes que houvesse dia, eu sou. Essas palavras não surgem de um momento histórico comum. Elas não pertencem a um tempo específico. Elas atravessam o tempo. Isaías 43:13 não começa falando do homem, não começa falando de Israel, não começa falando de um problema. Ele começa falando de Deus, antes de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aqui existe um mistério que muitos leem, mas poucos percebem. Antes que houvesse dia não significa apenas antes do sol nascer. Significa antes da própria organização do tempo. Antes do conceito de ontem, hoje e amanhã. Antes da sequência da história. Deus está se apresentando como alguém que existe fora da linha do tempo. Ele não caminha do passado para o futuro. Ele vê tudo de uma só vez. Para o homem, o tempo é uma prisão. Para Deus, o tempo é apenas uma ferramenta. Enquanto você espera respostas, Deus já conhece o resultado. Enquanto você vive o agora, Deus já está no fim, e também no começo. O Eu Sou revela uma identidade que não muda. Homens mudam, impérios caem, sistemas se transformam, mas Deus continua sendo. Ele não diz, eu fui. Ele não diz, eu serei. Ele diz, eu sou. Isso significa que ele é o mesmo quando tudo começa e quando tudo termina. Esse é o primeiro mistério oculto. Deus não reage aos acontecimentos. Ele governa os acontecimentos. Nada pega Deus de surpresa. Agora o texto avança. E ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. Aqui Deus revela outro nível do seu domínio. Na cultura bíblica, a mão representa posse, autoridade e decisão final. Aquilo que está na mão de alguém pertence a ele. Quando Deus diz que ninguém pode livrar alguém da sua mão, ele está dizendo que não existe força maior do que a sua vontade. Nem governos, nem exércitos, nem sistemas invisíveis, nem forças espirituais. Nada pode arrancar algo que Deus decidiu segurar. Isso revela um conflito invisível que acontece todos os dias. Há forças tentando controlar destinos. Há influências tentando desviar propósitos. Há batalhas que não aparecem nas notícias. Mas acima de tudo isso, existe uma mão soberana. Muitos enxergam a mão de Deus apenas como juízo, mas isso é apenas parte da revelação. A mão de Deus também é proteção, é sustento, é direção. Se Deus coloca alguém em suas mãos, não existe ataque capaz de destruir. Talvez você esteja passando por momentos em que tudo parece instável. Talvez pessoas tenham saído da sua vida. Talvez planos tenham sido interrompidos. Mas se você ainda está nas mãos de Deus, nada saiu do controle. Agora chegamos à frase que ecoa como um trovão espiritual. Agindo eu, quem o impedirá? Essa pergunta não é um desafio. É uma declaração de autoridade absoluta. Deus não está pedindo opinião. Ele está encerrando qualquer possibilidade de resistência. Existem coisas que podem atrasar processos humanos, mas não existe nada que possa impedir uma decisão divina. Quando Deus age, Ele não pede permissão à história. Ele não negocia com o tempo. Ele não discute com o caos. Ele simplesmente age. E quando Ele age, cadeias invisíveis se rompem. Cenários improváveis se alinham. Portas que pareciam seladas se abrem. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que tudo pareça silencioso. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Há movimentos acontecendo agora em dimensões que seus olhos não alcançam. Isaías 43 foi escrito para um povo que se sentia esquecido, cercado por impérios, pressionado pela opressão, com medo do futuro. E Deus responde revelando quem Ele é. Não começa prometendo mudanças externas. Começa reafirmando sua identidade. Porque quando você entende quem Deus é, o medo perde força. Se Ele existe antes do tempo, então o seu problema não é grande demais. Se ninguém pode arrancar da sua mão, então a sua vida não está perdida. Se ninguém pode impedir sua ação, então nenhuma situação é definitiva.
Deus age fora da lógica humana. Ele não depende de probabilidades. Ele não se limita a estatísticas. Ele cria caminhos onde não existem estradas. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um tempo de silêncio, um tempo de dúvidas. Mas espere, Deus nunca está parado. Ele age antes que você perceba. Ele decide antes que você peça. Ele prepara antes que você entenda. O atraso que você sente pode ser apenas Deus trabalhando fora do seu relógio. Isaías 43:13 nos ensina que Deus não entra em pânico. Ele não se apressa. Ele não erra o tempo. Quando chega o momento certo, nada impede. A pergunta final desse versículo não é teológica, é existencial. Se Deus age, quem pode impedir? Não são os homens, não são as circunstâncias, não são os erros do passado, não são as falhas que você cometeu. Nada é mais forte do que a decisão divina. Isso não significa que não haverá lutas. Significa que nenhuma luta será o fim. Porque quando Deus decide agir, o impossível se curva. O invisível se manifesta. O caos se organiza. Isaías 43:13 não é apenas uma promessa. É um lembrete eterno. Deus governa o tempo. Deus governa a história. Deus governa o invisível. E quando Ele age, ninguém pode impedir.